Olá, pessoal, muito boa tarde. Sejam todos muito bem-vindos a mais esse encontro executivo da rede NTW. É um prazer ter vocês por aqui. Eu sou Israel Rangel e hoje nós vamos falar sobre essa virada, essa decisão que pode mudar a sua estratégia ainda nesse segundo semestre de 2026. Então, nós vamos ter um momento aqui muito especial para falar sobre o seu futuro profissional dentro desse mercado da contabilidade. E o nosso tema ele é, segundo semestre, o ponto de virada para a sua carreira como contador empresarial, tá joia? Então nós chegamos no mês de julho, um mês aí de várias decisões, metade do ano se passou, mas isso não significa que você já chegou ao final do ano, que você já não tenha mais que fazer e os seus resultados já foram definidos. Então esse momento é justamente para você olhar para esse cenário, para o seu escritório com mais estratégia, com mais planejamento e realmente entender que ainda existe possibilidade de dar uma virada de chave nesse momento. E é justamente com esse olhar que hoje nós vamos falar aqui sobre estratégias, sobre como você entender que está funcionando o seu escritório de contabilidade e como a NTW pode apoiar você nessa virada de chave. Perfeito? Então, para você que está aqui nessa live, já aproveita esse chat aí que está aberto para vocês. Já coloque aí quais são as suas principais dores, os principais desafios que vocês encontraram ou que vocês enfrentaram de janeiro até agora, o mês de julho, que nós vamos responder para você aqui ao vivo e a cores para você, tá joia? Então, o mais legal de tudo isso aqui, pessoal, é vocês entenderem como a NTW vai apoiar vocês, a como atrair clientes, a como aumentar o faturamento do escritório de vocês, organizar processos, ter um time de sucesso que vai apoiar você nessa jornada, um marketing assertivo, mentorias e uma rede colaborativa apoiando você na estruturação do seu escritório de contabilidade. Seja você que está começando do zero ou mesmo para você que já possui um escritório e deseja fazer a conversão dele para a rede NTW. Então, para que a gente comece essa jornada aqui, para que a gente tenha esse bate-papo assertivo, eu trouxe ninguém mais, ninguém menos que o nosso amigo Walter Teixeira, cofundador da NTW, que acompanha de perto essa transformação do mundo contábil e ele veio trazer alguns insights aqui para vocês e mostrar como pode mudar isso tudo na jornada de vocês. Walter, seja muito bem-vindo a esse bate-papo que eu tenho certeza que vai ser muito estratégico. Muitas pessoas que estão aqui já conhecem você, mas se apresente para quem está aqui novo e ainda não teve a oportunidade de conhecer um pouco mais de você. Olá pessoal, tudo bem? Boa tarde a todos. Nós estamos aqui para esse bate-papo para poder resolver problemas junto com vocês. Eu estou nesse mercado desde 1989, quando nós lançamos aquela semente do que se transformou na NTW, que hoje é a maior rede de escritórios de contabilidade físicos, de contadores no Brasil, com presença em Portugal, com presença em Moçambique, com um projeto com outro nome nos Emirados Árabes, mas nós temos hoje ajudado mais de 1.000 empreendedores contábeis, para além de todo esse ecossistema da NTW, a performar em todas as fases. E a minha grande paixão, Israel, durante todo esse período da NTW, foi formar pessoas, foi apoiar empreendedores. No início, apenas os empreendedores que procuravam a NTW para que nós pudéssemos ajudá-los a aumentar a lucratividade, a perenizar o seu negócio com segurança, e depois com o projeto da franquia, que foi lançado 14 anos atrás, para apoiar os contadores nessa jornada, porque os contadores muitas vezes eram maior do que os seus clientes, mas não se tratavam como empreendedores e não tinham uma jornada muito clara. Essa é a minha paixão nesse negócio, nesses 37 anos de NTW. É pouquinho tempo, né? Muito tempo, né? Foi uma transformação muito grande do período que nós iniciamos, que não tinha internet, não tinha telefone celular, não tinha sistema para a gente poder trabalhar. Os primeiros sistemas para o pequeno contador foram lançados no próximo ano. Então é uma virada. Nós vimos muita coisa acontecendo na contabilidade para poder separar aí o que é desespero, né? O que fim do mundo, teoria do fim do mundo, daquilo que é realidade que nós podemos contar
que vai acontecer nesse cenário. Bacana demais, Walter. É legal a gente ver que, né, nessa jornada aí de mais de 37 anos aí como contador, o cliente ele muda muito, né? O cliente ele vem passando por uma trajetória aí que ele vem se tornando mais exigente, ele tem mais pressão sobre o preço, tem a transformação da tecnologia. Mas antes aqui da gente falar sobre esse segundo semestre, como que você enxerga esse atual mercado contábil, Walter? O mercado vem passando, né? Todos nós aí, contadores, estamos acompanhando por uma transformação muito grande. É a transformação que já vinha pela pressão tecnológica da inteligência artificial. Nós tínhamos que reinventar o nosso negócio, mas no Brasil isso é aprofundado não somente pela reforma tributária, mas por várias outras leis que impactam diretamente no empresário e no nosso negócio. Então nós temos uma reforma tributária que já começa, né, nós estamos trabalhando nela, que tem uma parte visível, mais uma agora no dia 3 de agosto, depois nós temos opções em setembro, temos o jogo começando mesmo a partir de janeiro, mas a partir de janeiro também nós temos um novo demonstrativo contábil que deve ser implantado para várias empresas. Nós temos uma série de mudanças que estão acontecendo e hoje o que aconteceu é que todo contador ele foi igualado. Aquele que conhecia muito e o que está começando, eles estão em condição de transformar o seu mercado e de serem as grandes lideranças dentro do seu mercado. É sobre isso que nós vamos falar um pouco hoje, é sobre isso que nós temos discutido muito dentro da rede. Show de bola. Então é um momento muito bacana para você que está em casa, para você que já está na jornada com a gente aqui na NTW, de entender a importância de se estar em rede, de ter o suporte de um time que vai apoiar você nessa jornada, onde tem essa balização aí, né, dos contadores no mercado contábil. Mas para contextualizar para vocês aqui, pessoal, a NTW hoje ela é uma rede especializada em contabilidade e gestão empresarial. Nós somos a maior e a mais premiada rede de escritórios contábeis da América Latina, presente em todo o território nacional, com unidade em Portugal, unidade em Moçambique. Nós estamos aqui para transformar a vida do contador, levar ele para um outro patamar, para uma jornada de um empresário contábil, onde ele tem uma rede por detrás dele para que ele possa crescer e crescer com previsibilidade hoje no mercado contábil. Então nós temos um modelo de negócio que ele foi desenvolvido para apoiar você nessa jornada enquanto contador. Então nós temos uma marca já muito bem posicionada no mercado contábil e que ela vem exatamente para que você tenha uma assertividade aí no seu negócio, tá joia? Então é justamente sobre essa transformação que nós vamos falar com vocês aqui hoje. Walter, e o seguinte, né? Chegamos no mês de julho. É um bom momento da gente pensar em mudança. Normalmente a gente pensa ali, né? Mês de dezembro, janeiro, que está chegando, né, o ano novo, a gente pensa normalmente nas mudanças nesse momento. Nossa, o que eu fiz de 2026, agora está chegando 2027, eu tenho que mudar. Mas julho é um momento para isso, né? Ainda dá tempo para esse contador fazer parte de uma rede de sucesso e ainda ter uma possibilidade ou, né, de realmente fazer o seu escritório de contabilidade performar e fazer algumas mudanças. O que você fala para esse contador, né, que ele pensa que deveria fazer essas mudanças somente em 2027, mas que ainda dá tempo para ele? Israel, se eu tenho um problema de saúde, ou se eu gostaria de estar em forma, de emagrecer, eu vou deixar para começar a fazer atividade física, dieta, fazer um tratamento em janeiro de 2027? Ou o melhor dia é hoje? É agora. Olha, a melhor data para você mudar é na data que você sente uma dor. É na data que você sente que tem um problema. Ou é na data que você enxerga uma oportunidade. Eu devo começar agora. Sempre dá tempo, sempre é o momento. E para o contador em especial, como em janeiro de 2027 nós temos todos os efeitos reais da reforma tributária começando, a fase de teste termina lá, fase de teste, mas nós estamos tendo muito trabalho desde o ano passado, nada melhor do que começar agora, porque senão você só vai ter trabalho, você não irá colher os frutos de todo esse esforço, de todas as mudanças, de todo o aperto de verdade que nós estamos passando. Então a hora é agora, ainda dá tempo, mas tem que ter método, eu tenho que entender para que serve planejamento, senão não vai me ajudar a nada. Planejamento é um processo para poder transformar a ambição do contador ou para mitigar um temor do contador
dentro de um determinado prazo, com um objetivo muito fixo. Ou seja, se você tem uma ambição, enxerga uma oportunidade ou tem um problema, a hora é agora e tem um método para você. Walter, e para esse planejamento? Muitos contadores a gente sabe que está muito preso no operacional. Para esse planejamento, como que a NTW apoia o contador, mesmo agora no meio do ano, para ele formatar um planejamento estratégico e ter esse direcionamento? Bom, Israel, em primeiro lugar, a NTW não trabalha com receita própria, receita do bolo. Planejamento não é igual para todo mundo. Nós vamos falar sobre isso aqui um pouco à frente. Mas, em primeiro lugar, nós temos que entender, e nós entendemos, nós temos toda uma equipe de acolhimento para quem vem para a NTW, para poder fazer um diagnóstico do negócio dele ou da carreira dele, para quem vai empreender do zero. É individualizado, né? Individualizado. E com ele, entendendo qual é o seu conhecimento, qual a sua expertise, quais são as suas dificuldades, olhar para o seu mercado, entender quais são as oportunidades que tem no seu mercado, qual a concorrência que tem no seu mercado, quais os diferenciais têm que ser construídos ali dentro, para a partir daí nós começarmos a discutir um planejamento. Mas não é teoria. Nós não estamos falando aqui do blá 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 de academicismos. Nós estamos falando de um planejamento focado em resultado personalizado para aquele local. A partir daí, ele entra numa jornada, em uma trilha de treinamento, que ele estará pronto para inaugurar o seu negócio em até 28 dias. E a partir do 29º dia do seu onboard aqui dentro, ele já está começando a operar, já está começando a gerar resultados, porque negócio que não gera resultado, ele não ajuda o empresário. Então, hoje, nós estamos muito preparados para poder fazer isso. E a partir daí, ele tem uma jornada individual com a consultoria de sucesso, que é constituída por consultores de campo, por equipe de marketing multinível, por equipe de projetos, para que possam apoiar esse empreendedor contábil ao longo de toda a sua trajetória. Conta realmente aí com um time de sucesso aí para que ele não faça essa jornada sozinho, né? E nesse momento, por exemplo, existem algumas peculiaridades que normalmente o contador, por estar sozinho, fica, né, ele tem essa dificuldade, às vezes, de olhar esse cenário num formato 360 mesmo do negócio dele. O que normalmente ele precisaria olhar primeiro? O faturamento, a carteira de cliente, processos. Qual que seria esse posicionamento para esse candidato nessa jornada? Israel, é fundamental, antes de pensar no problema em si, o empreendedor tentar se localizar onde ele está na jornada contábil. Eu queria pedir para colocar um material aí na tela para facilitar, né, a compreensão de todos. Olha, nós entendemos que existem 7 estágios do contador empreendedor. E a melhor coisa é ele se localizar onde ele está aí dentro. Ele vai começar a empreender na contabilidade, ou seja, o foco do planejamento será a validação, né? E a principal pergunta que deve ser feita é o seguinte: quem eu vou atender e como gerar os primeiros clientes? A dor vai estar nesses locais. Poxa, eu comecei a funcionar, eu começo com uma dor que ela é muito grande para todo empreendedor contábil iniciante, que é vender. Aí o foco ele vai estar no comercial inicial. No início eu começo a vender, depois eu começo a montar uma estrutura comercial para poder me apoiar. É como transformar o conhecimento técnico que eu tenho em proposta de valor. Como transformar aquela proposta de valor em comunicação. Como transformar aquela comunicação em fechamento de contrato. Isso é método, nós temos todo um funil e temos todo um treinamento, uma equipe para poder apoiar esse processo. Em terceiro lugar, eu já comecei a vender, às vezes eu estou de home office, eu estou no coworking, eu vou montar a minha unidade. O foco do planejamento é estrutura e presença. E a grande pergunta, a estrutura física, ela vai gerar crescimento ou ela será custo? Viram como muda o foco do planejamento? Pô, já estou com a minha estrutura física funcionando. Eu começo a ter a dor do crescimento. E aí, o meu foco no planejamento vai ser operação e escala. A grande pergunta, a minha operação suporta o número de clientes novos que eu estou captando? Se não, como é que eu vou fazer essa transformação? Porque eu tenho seleção de pessoas, recrutamento, eu tenho onboard de funcionário, eu tenho treinamento de funcionário, eu tenho um desenvolvimento permanente, eu tenho que desenvolver depois lideranças,
para colocar esses clientes para dentro. Eu tenho que mexer no processo, eu tenho que mexer no sistema. Trabalhei a equipe técnica, isso está funcionando, a dor muda. Eu não consigo mais conduzir aquela equipe sozinha. O meu foco de planejamento nessa quinta etapa começa a ser a gestão interna, mas a gestão interna com foco em formar líderes. Ter E aí, pessoas que realmente ele possa contar dentro do escritório. exatamente, a pergunta é quem vai me ajudar a gerir o escritório, pensar no negócio de contabilidade que eu estou dentro. E não mais quem vai me ajudar a operar ou a gerir somente aquela equipe do fiscal, do DP, do contábil, do societário, do administrativo, de produtos. O legal disso também é que quando a gente fala, né, óbvio que é muito importante dentro de um escritório de contabilidade formar equipes, formar líderes, enfim. Até porque o papel do contador, ele realmente sair do operacional, ele está no estratégico, ter todo esse olhar mais direcionado para o negócio. Mas o legal de quando você fala isso também, de entender que dentro da NTW nós temos hoje uma central de processamento que pode apoiar esse contador nessa jornada inicial. Que às vezes, num primeiro momento, para ele, o custo de ter uma liderança, de ter pessoas, ele pode ser mais alto, mas ele pode contar com uma central de processamento que pode apoiar ele no operacional. Ele pode, mas essa deve ser uma decisão estratégica dele, dentro de uma avaliação de planejamento estratégico. A NTW propicia um Lego. Todo mundo deve conhecer o que é um Lego. É um brinquedo que eu compro, que eu posso construir com ele um muro ou um carro de Fórmula 1 que anda no circuito de Mônaco, como a Lego promoveu no ano passado na prova de Fórmula 1 em Mônaco. Eu posso construir o que eu quiser com o Lego. Então nós temos uma série de soluções para que você possa, analisando o seu mercado, analisando a sua capacidade, analisando a sua equipe, analisando o seu apetite ao risco, usar ou não aquilo que nós estamos disponibilizando. A central de processamento, ela é um negócio espetacular, mas pode não ser o melhor negócio para você. Isso aí. E a nossa equipe de consultoria está ali para poder te apoiar, ajudar a fazer conta. Mas só continuando, depois que a pessoa ajudou, que ela conseguiu montar a liderança, que ela saiu da fase 5, ele entra numa outra fase de crescimento. Ele vai para a sexta fase, que é criar o motor 2 de crescimento. Aí o foco do planejamento é como eu vou criar novos serviços. E a pergunta é como aumentar a receita além do honorário básico. Como é que eu vou criar esse novo motorzinho de venda e de prestação e de entrega desse serviço? Nós temos soluções customizadas para isso. Mais de 70 soluções no nosso Lego, mais de 70 pecinhas para você montar o seu escritório. E depois nós vamos para a última etapa do empreendedor contábil, que é pensar em equity, ou seja, pensar em patrimônio e participação, com aquela pergunta: como transformar a minha experiência e o capital que eu acumulei em ativos e participações? Ou seja, parar de vender tempo e começar a capitalizar a sua experiência. Parar de investir em renda fixa e começar a investir em outros negócios que estão no seu entorno ou em outras unidades, que é o que nós estamos fazendo hoje aqui com a criação do clube de investimentos dentro do NTW Prime Club. Ou seja, são 7 estágios, né, na vida de um empreendedor contábil, de um contador empreendedor, que a primeira coisa é ele se localizar. Aonde eu estou nesses estágios? Para depois eu entrar no problema e conseguir fazer um planejamento realmente consistente. Porque senão eu começo a fazer planejamento pensando só no problema que está me afetando agora. E eu esqueço de pensar no meu futuro. Eu esqueço de pensar no negócio daqui a 5 anos, no negócio daqui a 10 anos. Em quando eu quero sair desse negócio, de que forma eu quero sair desse negócio, como eu vou preparar o sucessor para esse negócio ou a venda desse negócio. Porque dos dois, um. Se você não prepara uma dessas duas coisas, você pode deixar sua família em sérias dificuldades no futuro. Show de bola, Walter. É interessante a gente olhar para essa jornada, porque normalmente a gente que está ali na ponta, que recebe o primeiro candidato ali, ele quer entender sobre a NTW, sobre a jornada, não é apenas uma franquia. Né? Você tem todo um processo que ele é pensado de acordo com cada perfil de cada contador que entra para dentro da rede. Por isso que a gente tem as modalidades, né? E esse cenário aqui com o time de sucesso, onde tem toda essa jornada, o momento ideal para olhar para esses pontos que você mostrou aqui brilhantemente para a gente, é muito importante, porque olha para o cenário do escritório como um todo, não pensando apenas
em mudar o ponto inicial agora, mas pensando no futuro, no momento de sucessão e de crescimento desse escritório. O que é legal aqui, Walter? Nós tivemos aí uma enquete no nosso grupo ali, onde temos vários contadores nele ali, onde nós falamos ali, mostramos que ter um plano de crescimento mais claro foi uma alternativa, uma das mais escolhidas ali pelos clientes. Então, o que é interessante ali a gente olhar para esse momento? E a resposta mais voltada realmente foi ter um plano claro de crescimento. Então, com todas essas 7 opções que você mostrou para a gente aqui, mostra que o contador ele não necessariamente está sem vontade de crescer. Muitas das vezes ele não tem clareza sobre esse caminho, né? O que você pensa que diferencia uma meta de faturamento verdadeiro para um plano de crescimento de um escritório de contabilidade? Israel, não existe regra para fixar meta. Uhum. Né? Todo mundo acha que meta é fácil, é que é só chegar e colocar um número ali na frente e correr atrás desse número. Olha, nas grandes universidades do mundo, se eu for para Harvard, eu tenho uma disciplina somente sobre fixação de meta. Você tem literatura sobre fixação de meta. Se fosse fácil, todo mundo faria, todo mundo bateria a meta. Olha, para poder fixar uma meta, eu tenho que entender em que negócio que eu estou. Eu tenho que entender qual a capacidade de mercado. E eu tenho que entender quais são os gargalos eu teria para poder performar em determinado indicador. Por exemplo, captação de clientes. Para poder fazer captação de cliente ativa, eu não estou falando aqui daquele cliente que chega para você por indicação, que o seu cliente atual te mandou, que a sua rede de relacionamento trouxe e que te procura. Eu estou falando de ir atrás do cliente que não veio atrás de você e que nem te conhece. Para poder fazer uma captação de cliente efetiva dessa forma, eu preciso, em primeiro lugar, de 2 coisas. Ou de tempo, ou de dinheiro, ou dos 2. Eu não tenho tempo, porque eu estou por aqui. E eu não tenho dinheiro para poder investir em uma equipe, ou em tráfego, ou em qualquer outra coisa. Esquece, você tem que organizar essas 2 coisas. Você tem que organizar a sua agenda, você tem que organizar a sua estrutura interna, porque aí eu vou trabalhar para poder fazer visita, para poder ir para a rua, para poder gerar conteúdo, para poder gerar orgânico, para poder distribuir cartão. Depende da minha cidade. Né? Depende do que funciona, da minha localização, do tamanho da cidade, da cultura da cidade, das estruturas comerciais que tem dentro da cidade, estruturas comerciais e associativistas, porque às vezes eu posso fazer isso através da associação comercial, do CDL, da Federação das Indústrias, das associações, de tantas coisas. Agora, eu não tenho tempo, então eu tenho que ter dinheiro. Eu vou contratar uma empresa que faz isso para mim, ou eu vou contratar uma pessoa para poder ser o meu comercial, eu vou pagar tráfego, eu vou pagar o desenvolvimento de conteúdo. Se não tem nenhum dos 2, você tem que organizar essa casa primeiro. Depois que eu começo a organizar isso que eu falo, eu tenho uma parte de tempo, eu consigo gerir meu tempo para poder produzir conteúdo para ir atrás. E eu consigo reservar um valorzinho da minha receita, eu volto para o planejamento e começo a desenhar e falo, quanto que isso é capaz de me gerar de meta? E aí eu fixo uma meta confortável, que eu faço com o que tem, uma meta que vai me exigir um esforço, uma dedicação maior, ou uma meta audaciosa. Mas uma meta audaciosa que esteja ligada aos pressupostos que te levam ao crescimento. Não que chega e eu escuto de uma mentoria, todo dia você escuta o mentor de palco, o cara que começa, vai falar como é que você cresce 500 clientes num ano, 300, mas você vai no escritório dele, ele não tem 400, ele não tem 500, e aí como é que ele está falando isso? Né? Então, falar uma meta realista, realmente, ela depende da estrutura que você vai disponibilizar, da sua experiência naquela área, quando eu estou precisando de performar, e da sua real disposição de executar. Porque uma coisa é fazer um planejamento. A outra coisa é fazer uma gestão estratégica. Existe uma diferença muito grande em planejamento, modalidades de planejamento ou metodologias de planejamento e entre gestão estratégica. A maioria das pessoas que fazem um planejamento, eles pecam na execução estratégica. Isso é bacana, porque quando a gente olha também para o cenário atual que nós temos, muitos contadores têm essa dificuldade, né? O famoso TBC que a gente fala aqui, né?
Enfim, de ter essa dificuldade de realmente levantar, de ir atrás do cliente. Às vezes não tem tempo porque está preso no operacional, não tem a casa organizada. Mas, por exemplo, quais são os elementos aí que não podem faltar para ter um planejamento estratégico muito bem estruturado, por exemplo, nos próximos 6 meses, quando esse contador entra para a NTW? Ele precisa de ter um diagnóstico atual, uma meta mais aceita, e como que é posicionada essa meta com ele? Porque às vezes ele vai querer sonhar, né, e colocar uma meta que ela está muito além daquele momento, porque às vezes ele não tem tempo, às vezes a receita ela está menor. O que você acha que, por exemplo, para estruturar uma meta ideal aí nos próximos 6 meses para um contador que vem para a NTW? Bom, Israel, vamos tentar fazer um corte para isso ser mais compreensível para todo mundo. Eu vou falar aí de um contador que está no estágio 4, ou seja, ele está no estágio de crescer, é uma dor para ele. Perfeito. Ok? Ele está com problema com a operação, ele tem que captar cliente, ele quer crescer, mas quando ele capta o cliente e coloca para dentro, ele está com problema de equipe. Está faltando uma pessoa, está faltando 2 pessoas, e o onboard dele às vezes é lento. Ele não tem tempo para poder se dedicar integralmente ao comercial. E ele não tem tantos recursos para poder contratar uma equipe do comercial e para poder investir em tráfego. A primeira coisa é entender exatamente qual é o histórico e qual é o problema desse contador. Ou seja, nos últimos 12 meses, quantas propostas comerciais você apresentou? E quantos contratos você fechou mês a mês? E qual foi a sua taxa de perda de cliente? Ou seja, dos contratos, das propostas que eu apresentei, quantas eu consegui ou não consegui fechar? E Então, quais são os acompanhamento é motivos? importante, né, para tudo isso. O acompanhamento. E quais são os motivos? Bom, qual foi o perfil de cliente que eu mais fechei durante esse período? Foi a empresa de prestação de serviço no Simples Nacional? Foi o PJ? Foi a empresa do lucro presumido? Foi a empresa do lucro real? Foi da área de saúde? Foi da área do agro? Qual tipo de empresa que veio? Qual foi a origem desses clientes? Foi indicação de cliente atual? Foi uma nova empresa desse mesmo cliente? Foi empresa da sua rede de relacionamento? Foram empresas que acharam o seu site ou que vieram do orgânico e te telefonaram? Ou foi oriundo de alguma ação sua de prospecção ativa? A partir do momento que a gente tem esse diagnóstico e mais a avaliação do perfil daquele contador, ou seja, ele tem facilidade com o comercial, ele tem dificuldade com o comercial, ele tem uma grande rede de relacionamento, ele tem facilidade de falar, nós começamos a ajudá-lo a desenhar uma meta. Uma meta que pode ser que ela vai começar de um cliente novo por mês. Se esse cara não tem nenhuma captação ativa, se todos são do orgânico. Um novo cliente por mês, além da média que ele já tinha de captação do orgânico, porque esse aí continuará chegando. Perfeito. E aí desenhando estratégias para isso. A partir do terceiro mês, a gente começa a subir aquela meta. E depois você vai subindo de clientes mensais. Mas o que é o mais importante? É o acompanhamento desse franqueado, se ele está realmente mudando a rotina dele para poder fazer a gestão estratégica. Porque se eu tenho um planejamento e eu tenho que captar um cliente por mês, se chegou na segunda semana e eu não fiz nenhum tipo de impacto para poder gerar novos leads, ou seja, novos contatos, a chance de eu apresentar uma proposta na terceira semana e fechar na quarta ela é zero. Então não adianta olhar para a minha ação, para o que eu tenho que fazer, quando não dá mais tempo. Eu tenho que olhar para o meu processo ligado àquela meta todos os dias. Na pior das hipóteses, na segunda-feira de manhã, fazer um ponto de controle e repactuar aquela ação da semana. Mas aí vem a pergunta às vezes, Walter, mas eu sou sozinho, eu estou começando. Ok, olha para o espelho, muda o seu avatar, tira o avatar do contador operador, coloca o avatar do contador comercial e fala, agora deixa eu focar no comercial aqui, na análise, nas próximas 1 hora, para poder tirar a ação da semana. O legal de olhar também para esse cenário, né, Walter, que normalmente quando a gente fala de captação de novos clientes, nem sempre vai ser aquela indicação, enfim, mas é ter esse cenário, essa jornada que seja ali pautada dia após dia para eu atender ou para eu fechar tantos contratos, quantos clientes eu preciso atender, ou quantos clientes eu preciso entrar em contato, eu preciso criar uma jornada, criar uma cadência de atendimento, enfim. Então tudo isso vai me levar a esse resultado final. Correto? Então, se eu não tenho um mail para trabalhar, se eu não busco, não corro atrás de cliente, não é simplesmente
um único cliente que você chegar, você vai fechar ele. Então tem que ter essa jornada e essa cultura também diária de fazer esse tipo de atendimento, correto? Israel, nós temos na rede unidades que para cada 10, 12 propostas que elas apresentam, elas fecham 2. Nós temos na rede unidade que para cada 10 propostas que ela apresenta, ela fecha 9. Nós temos na rede unidade que para cada 10 propostas que ela apresenta, ela fecha 10. O que tem de errado nisso? Nada. Pode ser apenas uma estratégia comercial. Perfeito. Aquele que fecha 2 em cada 10, significa que ele faz um processo que às vezes ele não faz um diagnóstico muito profundo daquele lead, não entende a necessidade e a expectativa dele, que são coisas completamente diferentes. Ele não faz uma apresentação de proposta numa mesa de negociação ou numa videoconferência tão bem feita, ele manda a proposta. Ok, trabalha no volume da proposta que você vai enviar, você vai chegar lá. Tem outro que faz isso com muito mais preciosismo, com muito mais detalhe, pensando o seguinte: quando eu faço uma proposta de um honorário pequeno de R$400, eu não estou fazendo uma proposta de R$400. Com o LTV, ou seja, com o tempo médio de vida de um cliente aqui dentro, entre 10 e 15 anos, eu estou fazendo uma proposta por baixo de R$40 mil, quando eu falo de R$400. Vai ser entre 40 e 60 mil reais. Eu estou vendendo um carro. E aí tem gente que pega essa proposta e manda ela de qualquer jeito. Que pergunta o que o cliente quer. Ah, o que você quer? Eu quero abrir uma empresa para poder prestar serviço na área de advocacia. Que vai lá e simplesmente calcula um preço e manda essa proposta. Olha, qual o problema aquele advogado tem na gestão financeira do negócio dele? Ele tem 150 advogados associados ou é ele sozinho? Ele tem algum problema tributário lá? Como é que está o caixa dentro da empresa dele se ele está transferindo a empresa para você? Como é que ele está tributando os honorários de sucumbência? Como é que ele está apurando o resultado por projeto, por advogado associado e prestando conta para esse pessoal? Você pode ajudar nisso tudo. E aí eu faço uma proposta de qualquer jeito. É claro que pode ser que outro contador apresente uma proposta melhor. E aí o seu preço virou commodity, o seu serviço virou commodity. O que é isso? É um serviço comum que todo mundo oferece, logo a decisão é por preço. E eu perdi a oportunidade de criar valor, de mostrar que eu entendo do produto dele para poder fechar uma venda. Pode ser que um contrato menor agora, mas depois eu faço um segundo, um terceiro. Ou seja, eu vou ajudar aquele cliente a ganhar dinheiro. A nossa metodologia é focada nisso, desde o início. Mas, acima de tudo, em apoiar o empresário contábil para que ele construa um negócio de valor no futuro. Porque escritório de contabilidade vale dinheiro se eu tiver uma saída. Ele pode valer 6 vezes o faturamento mensal dele, ou pode valer 20 vezes. Vai depender de uma série de indicadores dentro do escritório dele para poder gerar esse valor de venda. E hoje nós temos vendo muito contador saindo do negócio e ou pedindo que o escritório dele não vale nem de perto, ou pedindo muito abaixo do que o escritório dele vale. Isso é muito voltado também à precificação da carteira, tendo esse entendimento do valor realmente ali, né, do cliente, enfim. A gente entende aí, Walter, que muitos contadores, eles querem corrigir tudo ao mesmo tempo, mudar tudo ao mesmo tempo, né? O que você pensa sobre a questão de tentar corrigir tudo ou ter algumas prioridades? E, por exemplo, para os próximos 6 meses, quando o candidato entra num planejamento estratégico, quais são as quantidades saudáveis de prioridades para esse cara se posicionar ou para ele ter num primeiro momento? Não tem regra, não tem receita de bolo, Israel, não tem regra para esse negócio, tá? Nós temos que entender justamente do candidato, que pode ser que cheguem aqui 2 novos contadores. Amanhã, na parte da manhã, nós teremos uma mentoria estratégica para novos franqueados. A primeira mentoria estratégica em grupo, eles já passaram por 6 a 7 encontros com os consultores, encontros individuais. E essa primeira mentoria em grupo, essa é de performance, ela vai durar em torno de 3 horas e meia. E a partir daí, cada um deles irá para uma mentoria individual com um dos diretores da NTW. Olha, pode ser que 2 pessoas, 2 contadores, que chegaram aqui entre 20 e 30 clientes, sem funcionário, trabalhando no coworking, que eles tenham metas e atividades e desempenho completamente diferentes.
Isso pode variar em função da região dele, pode variar em função da expertise dele, pode variar em função do tamanho da rede de relacionamento dele, pode variar em função da experiência comercial dele ou do conhecimento técnico dele. Logo, nós temos que conjugar todas essas variáveis para montar um planejamento que eu possa dar a ele o nome de estratégico. Senão ele é só um planejamento. E nós vemos por aí muita gente que fala, tem um playbook aqui de planejamento, copie, colhe ou baixa o prompt, vai te ajudar a performar. Não vai. Isso é vender ilusão. Isso é vender lugar no céu. Nós não fazemos isso na NTW. Olha, implantar um novo negócio que vai crescer é muito trabalhoso. É um trabalho duro, é um trabalho árduo, mas é um trabalho que compensa, é um trabalho que dá orgulho, que te ajuda a criar um patrimônio intelectual e um patrimônio financeiro que realmente te coloca em uma outra posição dentro do mercado contábil. Show Nós de podemos bola. falar sobre isso aqui. Bacana demais. Nós tivemos uma enquete, Walter, no grupo, ou uma das que nós tivemos no grupo aqui, onde os contadores, onde perguntamos para os contadores aqui quais foram os principais desafios que eles tiveram dentro do escritório, ou que eles têm dentro do escritório, né? E a mais votada foi atrair mais clientes, captar novos clientes. Então isso reforça uma realidade muito latente, né? Que é ter competência técnica não garante que sozinho o crescimento do escritório é sustentável. Por que tantos escritórios, Walter, ainda têm dificuldade para captar clientes, mesmo eles oferecendo um bom serviço? O que você pensa que impacta realmente nisso? Olha, a maioria dos casos, o contador ele sabe o que ele tem que fazer para vender. Aquele contador que já tem experiência em escritório, que já tem um escritório. Eu vou separar esse daquele que vai começar a empreender na contabilidade. Ele sabe o que tem que fazer para vender. Ele sabe apresentar uma proposta. Ele já captou seus primeiros clientes. O que ele não tem é um método, um processo, um funil e muito menos a disciplina para poder fazer isso. O que ele faz é vender quando sobra tempo. E não está sobrando tempo, pessoal, para poder aprender tudo que nós estamos tendo que aprender e ensinar ao mesmo tempo e executar, não está sobrando tempo com essa reforma tributária. Mas você tem que organizar o seu tempo. Dá para organizar o tempo. Existe método para poder fazer isso. Eu tenho que empurrar esse funil de venda todo. Desde a parte de geração de valor, de atração de lead, de tratamento desse lead, de levantamento de expectativa e de necessidade, de apresentação de proposta, de negociação, de fechamento, de onboard. Depois que eu tenho a minha carteira de cliente, de desenhar uma matriz de oportunidade, de desenhar um fluxo para cada novo serviço que eu quero vender para a minha carteira de cliente e, de novo, colocar esse cliente dentro de um funil de venda para vender para ele o segundo produto, seja um cross-sell, seja um upsell, ou seja um novo nível dentro do serviço, ou seja um serviço correlato que eu consiga apresentar para esse cliente. E um terceiro funil que eu vou construir como é que eu trabalho com esse cliente para ele me indicar os outros empresários que ele conhece. Olha, não será porque o meu preço é o melhor. Não será porque o meu preço é bom. Será porque eu estou ajudando o empresário a resolver um problema. E eu quero falar uma coisa para você, contador, muito importante, diretamente. Para mim, contador faz duas coisas. Duas. Todo o resto é para poder ajudar a fazer isso. Ou o contador ajuda o empresário que já tem empresa a aumentar sua margem de lucro, seja através de estratégias tributárias, tá? De gestão financeira, de BPO financeiro, de recuperação tributário, de estratégias na área de DP, de tantos outros. Ou ele ajuda aquele que nunca empreendeu a empreender sem fazer parte da estatística de que mais de 5 mil empresas fecham por dia no Brasil. Das duas, ele faz uma. E ele tem que usar sua expertise para isso. Todo o nosso conhecimento técnico, ele tem que estar em favor de um grande objetivo do nosso cliente, que é aumentar a lucratividade, preservar o seu patrimônio ou aprender a empreender gerindo o seu negócio, olhando para os números do seu negócio. Show de bola. Existe uma resistência muito grande dentro da contabilidade, ou com muitos contadores aí,
quando a gente fala do processo de captação de novos clientes, ou seja, venda dentro de escritório de contabilidade, né? O que o contador precisa para se tornar um vendedor dentro de um escritório de contabilidade ou para fazer o escritório de contabilidade dele crescer? Atitude, em primeiro lugar. Método, em segundo lugar. Disciplina, em terceiro lugar. E eu não posso desistir. Muita gente acha que quando eu tomo um não de um cliente que eu apresentei uma proposta que tem valor, que a venda acabou. A venda está longe de acabar. A partir daí, eu tenho que ter disciplina de nutrir esse lead, que pode ser que ele tenha contratado o serviço de um outro contador que não entregou para ele o valor que ele procurava e que esse cliente volte depois. Foi como diz um dos nossos grandes franqueados da rede, o Carlos Alvarenga, o Carlinho de Governador Valadares, ele fala: toda proposta que eu apresento é um cheque pré-datado. O cliente pode não fechar agora, mas ele vai fechar lá na frente no prazo de 2 anos. Porque o que eu estou oferecendo ajuda o cliente a aumentar a margem de lucro e aquele que nunca empreendeu a empreender. Mas eu tenho que ter método, eu tenho que ter processo para isso, eu tenho que ser convincente e mais do que isso, os clientes que eu tenho têm que dar esse depoimento. Os clientes que eu tenho têm que avalizar isso, eu tenho que ter uma validação social. Aqui dentro da NTW, nós ajudamos a construir todo esse processo, desde o dia 1, desde o primeiro dia que ele se coloca aqui dentro. Nós fazemos a mudança, né? Ajudamos a fazer a mudança da perspectiva do contador, como um contador para um empresário contábil, um empresário que tem propósito para ajudar o cliente dele, que tem propósito para o seu próprio negócio. Isso muda tudo no comercial, Israel. E o legal de tudo isso é que ele sai daquela guerra de preço, né? Ele tem um posicionamento, um valor realmente da entrega com o cliente ali. Enfim, né? Eu acho que isso muda totalmente esse cenário dentro do escritório, porque realmente é o que você falou ali atrás. Ele começa a ter uma entrega de valor dentro do escritório de contabilidade. Ele começa a ser mais consultivo, ele começa a olhar todas as áreas, tendo esse olhar mais estratégico como empresário, correto? Correto, mas com ressalva. Eu sempre vou dizer o seguinte: não existe receita de bolo. Eu posso escolher, mesmo vindo para a NTW, que o meu posicionamento vai ser um posicionamento por preço. Porque eu vou trabalhar com o PJ, com o cliente menor. Mas é claro que um posicionamento por preço fazendo uma entrega menor. Por quê? Porque eu vou escalar com um maior número de clientes. Eu vou ter um processo comercial mais enxuto, mais curto, mais barato. Vou ter muito cliente. Vou ter uma margem boa e vou ter um bom negócio. Essa pode ser uma escolha. Nós ajudamos as pessoas a criarem negócio e a fazerem as escolhas corretas para a cidade dele, para o local dele. Porque pode ter, Israel, uma determinada cidade que, pelo porte dela ou pela vocação dela, eu não vou conseguir vender produto de valor, que eu só tenho um empresário pequenininho. É claro que eu tenho que tomar o cuidado com o preço. Eu não vou conseguir nichar em grandes contratos. Olha, eu tenho que ter uma estratégia para isso. Olha, nós temos hoje franqueados em cidades com menos de 5.600 habitantes, que estão com mais de 130 clientes, que já estão abrindo unidade em outra cidade. Isso é estratégia pura. Não interessa o tamanho da cidade, não interessa onde ela está. Sempre haverá um mercado ali para que você possa realizar o seu objetivo, realizar a sua ambição, construir um grande escritório, um escritório de valor. O que nós precisamos é trabalhar isso com muita seriedade, sem querer dizer: essa estratégia que deu certo em Ipatinga, em São Paulo, em Belém, em Curitiba, pega essa estratégia e aplica em Goiânia que vai dar certo. Não vai dar certo, vai dar errado, ou vai ser muito mais caro. Será frustrante para o empreendedor contábil. E nós trabalhamos isso com muita seriedade, de entender a pessoa e o seu mercado. Isso é importante, realmente. A gente chega nesse momento de crescimento de carteira, de captação de novos clientes, e a gente segue uma jornada onde a gente entra para a questão da segmentação. O que é ideal para um escritório de contabilidade, Walter, nesse processo de planejamento, quando ele vem para a NTW? Carteira começa a crescer, ele olhar e atender vários segmentos, ou ele começar a trabalhar a segmentação, ou começar a trabalhar a segmentação a partir de que ponto? Novamente, depende do seu objetivo. Nós nunca vamos dizer segmenta o seu escritório ou não segmenta o seu escritório.
Até porque eu tenho que separar é, algumas coisas dentro do escritório. Perfeito. É claro que estar segmentado é muito bom para a operação, Uhum. porque eu domino um segmento, eu domino a linguagem daquele empresário, eu domino os problemas do segmento, eu começo a ter um background de soluções para aquele segmento e eu vou vender muito mais valor dentro daquele segmento. Mas eu posso chegar num ponto de, na minha cidade, esbarrar no número de pessoas ou de empresas que tem dentro daquele segmento. E aí eu vou ter que pensar para o meu negócio. Eu vou diversificar para poder captar mais dentro da minha cidade ou eu vou começar a atender fora da minha cidade? Agora, vamos pensar, ainda que seja um escritório segmentado na área de saúde. Por Perfeito. exemplo, tem muita gente segmentando na área de saúde. Nós temos uma marca que é a NTW Doctor. Eu me segmentei em saúde. Mas apareceu ali dentro do meu escritório uma proposta, um cliente que procurou que ele não é da área de saúde. Ele é de uma outra área, ele é da área de advocacia. Eu pego aquele cliente ou eu não pego aquele cliente? Tem consultor, tem mentor que fala não, seja super segmentado. Na minha avaliação, você tem que olhar conhecimento técnico e capacidade instalada, ou os dois. Você tem conhecimento técnico sobre aquele assunto também? Mais ou menos. É complexo? Não. Se eu estudar 2 dias, eu consigo pegar. E dentro da rede tem quem sai. Você tem capacidade instalada, ou seja, você tem hora técnica de pessoas para poder atender esse pessoal? Tem. Apresenta uma proposta e coloca esse cliente. Agora chegou uma proposta de cliente. É um cliente da área de fintech, que tem que ser registrado na CVM. É um cliente, tem pouco na sua cidade. Você tem conhecimento técnico? Não. É complexo? É simples, é complexo. Você consegue processar? Não. Você tem capacidade instalada? Tem, mas não consigo colocar esse cara. A primeira reação seria não pega. No nosso caso, manda para a central de processamento da NTW, você vai ter uma margem de lucro, você só precisa atender esse cliente e você vai ficar com aquele honorário, você vai ficar com uma margem de lucro aí de 20% a 30%, dependendo Show. da precificação, sem utilizar a sua capacidade instalada. Isso tudo é estratégia. Agora, o que você deve ter é sim uma segmentação para captação ativa. Perfeito. É muito difícil você escalar a captação ativa captando de tudo quanto é cliente. Ninguém conhece tudo de todo segmento para poder falar de valor, gerar valor para todo segmento. Porque como é que você vai relacionar com médico, com advogado, com dono de cartório, com o pessoal do agro, com o dono do pequeno comércio, com o dono do supermercado, com o dono da transportadora, com o dono da empresa de açaí, com o cara da autopeça, com o outro do atacadista, com o do setor metal mecânico, com o do... Como é que você vai se relacionar com todo esse pessoal? Produzir conteúdo para eles, dizer que você é especialista para todos eles de uma só vez na captação ativa. E com que braço? Para você ou ir até a reunião deles, ou escrever artigo para eles, ou produzir conteúdo de vídeo. Ou seja, ainda que o seu escritório não seja segmentado na operação, na captação ativa, o ideal é que você se segmente. Mas eu gostaria de fazer campanha para 3. Ótimo, começa a fasear essa sua captação de cliente. Durante o mês de janeiro e de fevereiro eu vou produzir conteúdo para o pessoal da área de médico. Março e abril eu vou produzir conteúdo para dentista. Maio e junho eu vou produzir conteúdo para o pequeno comércio. Enquanto isso, aquela outra campanha vai estar sendo impulsionada com o conteúdo que eu já produzi. Daqui a 3 meses eu vou estar produzindo conteúdo de uma, impulsionando outra e já colhendo e apresentando propostas da outra. Ou seja, eu vou faseando tudo isso. E isso nós apoiamos aqui através de vários eventos do nosso setor de marketing e da consultoria. Se você não segmentar a captação ativa, você vai ter muito problema de escalar a captação e de gerar valor. Você vai fazer propaganda e conseguir falar de preço e genericamente. Genérico, todo mundo faz. Todo mundo Até faz. uma IA faz. Qualquer pessoa faz. Uma pessoa que nunca trabalhou Você com não se contabilidade. diferencia no mercado, né? Exatamente isso. Eu trouxe uma pergunta aqui, Walter, que eu recebi de um candidato. Estava fazendo uma reunião de alinhamento, ele trouxe, eu achei ela muito importante, eu queria ouvir ela de você. Como a marca consolidada como a rede NTW pode me ajudar, local pequeno, tá? Uma cidade de menor ali de 30 mil habitantes, como essa marca, como a NTW sendo uma rede consolidada, ela pode me ajudar no meu escritório local a conquistar mais credibilidade. Israel,
como é de um prospect, né, de uma pessoa que está querendo começar a vir para a NTW, a primeira resposta que nós temos que dar é o seguinte: no início, em nada. Não precisa assustar. É porque a marca, ela certamente não será muito conhecida na sua cidade. Show. Se ainda não tem uma NTW lá. Mas é a maior marca de contabilidade em rede com escritórios físicos do Brasil. Né? Com presença no exterior. O primeiro passo que nós damos junto com o franqueado, com o novo contador que ele entra, é desenhar com ele um plano de marketing local, para ele poder contar para aquela comunidade quem é NTW, por que ele trouxe para a cidade dele aquele projeto, ou começando do zero, ou convertendo a marca dele para a NTW. Quais são os benefícios, quais são essa rede? Depois que eu contei isso, aí sim, essa marca começa a ajudar. E essa marca ajuda muito, porque na hora de apresentar a proposta ou na hora de falar de conteúdo, você não tem só o conteúdo seu. Você tem o conteúdo de toda a rede que está apresentando isso no Brasil. Show. Porque se você nunca atendeu uma empresa do agronegócio, nós temos N escritórios de contabilidade, inclusive a marca NTW Agro, que todo mês faz mentoria, que todo mês faz encontro, que você pode terceirizar o processamento ou que você pode fazer uma parceria com esses escritórios para poder fazer o atendimento. Logo, eu começo a gerar conteúdo de todas as áreas. Segunda coisa, nós temos vários produtos, várias soluções que podem ser levadas para aquele cliente que sozinho você não levaria. Muito além do processamento, muito além do honorário contábil. E a força da rede. São mais de 23 mil clientes satisfeitos no Brasil. Mais de 500 clientes satisfeitos em Portugal. São mais de 1.000 contadores envolvidos nesse processo, fora os funcionários de toda essa rede. São mais de 270 escritórios de contabilidade que vem crescendo. Né? É um escritório que ele vem sendo constantemente avaliado pelos franqueados, pelas pessoas que entraram. A premiação da ABF, da Associação Brasileira de Franchise, com o selo 5 estrelas, ou seja, nós temos entre os 5% aí das melhores franquias do Brasil, é uma avaliação feita pelos franqueados, assim como da revista Pequenas Empresas, Grandes Negócios. Olha, nós temos a tranquilidade de dizer que 100% dos contadores que tentam de verdade, que se engajam em todos os nossos processos, em todos os nossos treinamentos, eles performam muito acima da média nacional. Alguns de uma forma assustadora, chegando a ter 5 escritórios em 6 anos da NTW. Eu não falei de 5 clientes, eu falei de 5 escritórios de contabilidade saindo do zero, sem nunca ter atuado como contador. Essa é uma estratégia boa de expansão, né? Pensa. Então é realmente você entender o cenário onde você está e onde você quer chegar, né? Isso é muito importante. Walter, nós tivemos uma outra enquete que nós tivemos dentro do grupo. O que é legal, gente? Nós pegamos muito tudo aquilo que nós viemos construindo, conversando com vocês ali no grupo, nós trouxemos para esse momento aqui, porque é o que as pessoas queriam e querem saber, ou têm algumas dúvidas, tá, Walter? E o que é legal? Grande parte dos participantes ali, eles querem ter mais tempo para atuar estrategicamente. Ou seja, grandes desafios eles encontram nesse setor e ele não tem tempo para realmente estar no estratégico, sair do operacional. Por que tantos escritórios de contabilidade ou tantos contadores continuam presos no operacional? Eles não conseguem fazer o escritório performar olhando estrategicamente para dentro dele, Walter? Israel, acima de tudo, uma questão de organização do tempo. Né? Muita gente procrastina sobre o seu futuro e fica resolvendo problemas somente do seu passado. Eu sei que eu quero crescer, eu sei aonde eu quero chegar, mas eu fico envolvido somente na parte de solução do problema. Eu não organizo a minha agenda para poder ter momentos que eu vou falar, olha, o que eu vou fazer hoje para conquistar o futuro que eu pensei para mim daqui a 1 ano, e o futuro que eu pensei para mim daqui a 5 anos, e o futuro que eu pensei para daqui a 10 anos. E colocar na sua agenda os momentos que você vai trabalhar para isso, igual você coloca na sua agenda o momento de reunião com o cliente. E aí, quando o cliente liga, cara, você vai dizer, olha, eu estou com uma reunião com outro cliente, eu consigo te atender tal e tal horário. E você vai organizando essa agenda. Você tem que ter tempo
para poder dedicar ao seu futuro. Tem método para isso, tem estudos sobre isso. Muita gente procrastina. E nós falamos muito no acelerador de vendas sobre procrastinação. É um encontro inteiro para que a gente possa trabalhar todas as metodologias, né, possíveis para a gente poder evitar a procrastinação e ter foco no nosso crescimento. Porque, de novo, a maioria dos contadores, eles sabem o que eles precisam fazer para crescer. Mas nós entramos com método, nós entramos com case, nós entramos com exemplo, nós entramos com acompanhamento, nós entramos com mentoria, mas o contador tem que fazer a parte dele. Porque não adianta nada a teoria se você não aplicar isso no seu dia a dia, se você não estiver disposto a fazer a mudança que é necessária em você. Você não conseguirá chegar ao lugar que você quer sendo quem você é hoje. Porque quem você é hoje te ajudou a chegar até aqui. Eu estou dizendo isso, pessoal, sob a perspectiva de empresário, de gestor. Não estou dizendo isso sob a perspectiva da sua vida pessoal, o que você vai fazer com ela. Essa aí é uma decisão sua. Mas sob a perspectiva de um gestor, você tem que estar disposto à mudança. Se você não estiver disposto à mudança, se você só quiser crescer, você vai fazer um planejamento e vai perder dinheiro. Porque você vai gastar tempo nele. E tempo é dinheiro. Ou muito mais do que isso. Tempo é vida. E a gente trabalha muito para poder viver. Para poder viver com a nossa família, para poder realizar o nosso sonho. Acima de tudo, Qualidade de vida, montar um negócio é para poder estruturar a nossa vida pessoal. Eu tenho que ter tempo para viver, para trabalhar e para pensar no meu futuro. É sobre isso que a gente discute aqui dentro da NTW. E na última fase do franqueado aqui dentro, que é na NTW Prime Club, nós ajudamos o franqueado a se tornar o nosso sócio nos próximos negócios que nós vamos lançar. Ninguém no Brasil faz isso. Ninguém no Brasil aposta tanto no negócio e tem tanta certeza que vai dar certo que desenvolve um projeto para que os franqueados possam ser seus sócios. Walter, depois de tudo isso que a gente discutiu aqui, fica claro com certeza que o segundo semestre ainda oferece uma janela de oportunidade para todo mundo que está aqui com a gente, né? Para que realmente ele possa sair desse ciclo, de sair do operacional, vir para o estratégico, ter um apoio, ter uma rede que realmente vai apoiá-lo nessa jornada, um consultor de sucesso, um consultor de campo, na verdade, né? Que vai o apoiar ali. Enfim, então para todo mundo que está aqui na live, Walter, eu tenho algo muito especial, né? Trazendo uma proposta de valor gigantesca para vocês aqui, que realmente percebeu que é possível sim mudar de cenário, dar uma nova jornada para você enquanto, né, saindo do CLT, sendo um empresário contábil, para você que já possui escritório, mudar totalmente o patamar do seu escritório com a NTW. Então, para você que está aqui com a gente nessa live, nós trouxemos aqui algo muito especial para vocês aqui. Então, nós estamos trabalhando aqui 10% de desconto na taxa de franquia para você que deseja conhecer essa jornada, para você que deseja passar por esse treinamento, ter a estruturação do seu planejamento estratégico ainda em 2026 e ainda uma mentoria exclusiva com o nosso, com o Walter, tá? Então, além do treinamento inicial, você vai ter a oportunidade de validar toda essa metodologia com o Walter nessa mentoria. E ainda, quem está aqui na live tem mais 5% de desconto para pagamento da taxa de franquia à vista, ou seja, você pode chegar até 15% de desconto na taxa de franquia. E para quem tem escritório de contabilidade, tendo ainda a possibilidade de vivenciar com a gente tudo o que acontece na prática dentro do nosso escritório modelo em Ipatinga. Então você vai ter acesso a uma vivência totalmente gratuita para você entender essa jornada. Tudo isso que o Walter vem falando para a gente, entender as áreas, o comercial, entender todas essas estratégias e como nós aplicamos na rede aqui, né, Walter? E isso é muito bacana. Walter, depois de tudo isso aqui, dessa conversa, é muito importante a gente considerar o seguinte, que criar um plano estratégico, ter uma estrutura comercial é muito importante. Então, o que você considera mais importante para crescimento dentro do seu escritório, pensando no momento inicial, meio e no momento de expansão? Israel, liderança. O essencial é você ter liderança, é você ter uma meta
e você ter disposição para poder trabalhar arduamente, porque não é fácil. Não adianta, é fácil, eu vou entrar para dentro da franquia e tudo vai acontecer, e a marca sozinha vai vender, e os clientes vão cair no meu pé. Isso não acontece. Né? Eu lamento decepcionar quem pensava nisso. É muito trabalho. Agora o negócio é seu, o negócio não é nosso. Nós estamos aqui para poder entrar com metodologia, para poder entrar com mentoria, para poder entrar com gestão, com processo, com sistemas, com apoio de marketing, com consultoria, com network, com todo um ecossistema contábil, com mais de 80 soluções e com cases testados, aprovados, que estão dando depoimento aí na internet o tempo todo, com franqueados que hoje são muito mais conhecidos do que nós, porque ao contrário de outras franquias de contabilidade, nós colocamos o franqueado na frente Eles têm evidência, né? na frente da tela, é o franqueado no vídeo. Eles são as principais pessoas, porque são eles que estão à frente do cliente. E essas pessoas estão dando depoimento o tempo todo aí de como é possível fazer essa transformação. Você fez aí algumas provocações, né? Mas acima de tudo, é isso que eu falei, é atitude, porque se quiser, nós vamos mostrar o caminho. E nós vamos estar juntos, lado a lado nesse processo. É claro que a responsabilidade por fazer isso acontecer é do dono do negócio. E o dono do negócio é o franqueado, não somos nós. Mas para quem está entrando, e você está falando sobre essa live, você já fez algumas ofertas aí, que é coisa do comercial, senão nós teríamos vetado aqui, é claro. Mas promessa é dívida. Mas eu quero dizer para mais uma. Né? Quem entrar, olha, hoje é dia 16 de julho, nós estamos falando que no dia 16 de agosto, você já passou por todo o treinamento, por todo o onboard, e você já está inaugurado com a marca NTW. Você já está pronto para operar com a marca NTW. Mas eu falei em 16 de agosto. Ainda tem mais 4 meses e meio, 5 meses para poder trabalhar durante o ano de 2026. Ao contrário de outros lugares que o seu onboard vai levar 4, 5, 6 meses. Então, nós estamos muito preparados para poder te apoiar, aproveitar essas oportunidades ainda no ano de 2026, principalmente com essas ofertas que você fez aqui. E como você fez a oferta, eu estarei sim em mentoria individual com cada um daqueles, exclusiva, em mais de um encontro. E olha que isso não acontece sempre, Israel, porque são muitos casos, não dá para a gente fazer. Exatamente. Hoje eu faço a mentoria com os franqueados Prime, que são os maiores franqueados da rede, que são os 30 maiores franqueados da rede. A gente tem acompanhado de perto, mas nós vamos estar junto aí com os novos que entrarem a partir nesse momento com essa oferta. Show de bola, Walter. Então, como você falou, promessa é dívida. Estamos aguardando você, o pessoal está colocando o link do meu WhatsApp aí no chat para vocês fazerem contato. Para quem já está no funil de venda aqui, nós continuamos ali, isso é válido para vocês aqui também. Que papo bom, hein, Walter? O tempo passa rápido, né? Israel? Obrigado demais aqui pela sua presença, por essa conversa, por compartilhar seu conhecimento, os insights que eu tenho certeza que foi valoroso aqui para todo mundo que está nessa live. E para a gente finalizar aqui, e para você deixar uma mensagem final para essas pessoas que estão aqui, para esses contadores, essas contadoras, qual seria a mensagem que você tem para quem quer ter essa mudança de vida ainda em 2026? Pois eu queria quebrar um paradigma. Perfeito. Quer dizer o seguinte, muitos contadores crescem sem estratégia e sem planejamento estratégico. Isso acontece muitas vezes por circunstâncias favoráveis no mercado dele, ou por um esforço excessivo do dono, ou até por sorte. Mas você não cresce no ritmo que você quer. Você às vezes não realiza o seu sonho. Porque tem contador que vem para cá que ele é muito ambicioso. Ele quer ter uma rede de escritório de contabilidade. O outro quer chegar a 800, a 1.000 clientes. Mas o outro não. Ele está dentro de um mercado que, se ele chegar a 150 clientes, conseguir tirar aí 20 mil por mês e tal, ele está muito satisfeito. Nós vamos ajudá-lo dentro do seu mercado, da sua capacidade, mas além de tudo isso, dentro da sua ambição, mas com método, para que a gente possa fazer sem crescer. E te ajudar a pensar lá na frente, te ajudar a pensar na saída. Nós precisamos pensar na saída, isso é negócio. A contabilidade é um negócio. Como toda empresa, chega uma hora que o dono do supermercado ele tem que pensar em fazer a sucessão para os seus filhos, ou fazer uma sucessão profissional, ou vender. Porque a idade vai chegar e ele não vai desfrutar daquilo que ele construiu. Ou pode ser pior.
antes da idade chegar, ele pode ter uma intercorrência de saúde e colocar todo o negócio dele em risco. Nós vamos te ajudar a pensar nisso. Nós vamos te ajudar a pensar lá na frente e a construir um negócio que tenha valor e que tenha estratégia para você realizar uma dessas coisas. Show de bola, Walter. Também quero deixar aqui meu agradecimento a todos vocês que estiveram conosco aqui nesse encontro executivo da NTW. E a mensagem principal desse encontro aqui é falar para você o seguinte: o ano ainda não terminou. Julho pode ser a virada de chave para você, para que você possa fazer parte dessa rede, para que você possa fazer parte da maior e mais premiada rede de escritórios contábeis da América Latina. Então, muito obrigado a todos vocês. Para você que já está no funil de venda, aguardo vocês. Para vocês que ainda têm interesse ou que desejam conhecer mais sobre a NTW, chame a gente aí no chat, chame a gente aí no link que deixamos no chat, que estamos à disposição aqui com o nosso time de especialistas para mostrar para você essa jornada linda dentro da NTW. Um ótimo dia para vocês, um abraço, até já.